Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar. Todas as semanas nós temos falado sempre a mesma coisa, porque nós ainda estamos na pandemia e por isso temos a obrigação de mantermos os cuidados exigidos pelas autoridades necessárias. Então, é muito importante que nos mantenhamos de máscara a todo momento, que usemos álcool em gel, né? E busquemos manter um distanciamento seguro, tá? E para iniciarmos as nossas atividades dessa noite, para harmonizar o ambiente, nós vamos convidar o nosso companheiro José Eustáquio para a prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, na certeza de que Ele está a nos amparar cada instante da nossa vida, nos oferecendo os recursos necessários para continuarmos a nossa caminhada, superando as nossas imperfeições, mas é preciso que cada um busque a sintonia com estas energias que Ele nos oferece. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela doutrina espírita, nós te agradecemos pelo Evangelho de luz, de amor, que nos ilumina, nos consola sempre. Nós te agradecemos pela presença destes mensageiros espirituais, abnegados amigos que têm nos assistido em nosso trabalho, em nossa vida. E aqui estamos, Senhor, contando sempre com o apoio de todos, para que nós possamos dar continuidade à proposta de trabalho desta casa, em todos os aspectos, oferecendo àqueles que nos procuram, àqueles que assistem às palestras, os estudos, estas palavras orientativas, para que cada um possa se fortalecer através do conhecimento, adquirindo a fé raciocinada para continuar em cada um a sua caminhada evolutiva. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade que nos oferece no dia de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz. E o assunto de hoje é relativo ao 10º capítulo, cujo título é Levantai os Olhos. Trata-se de um ensinamento de Jesus e está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35. Lembramos a todos que o nosso canal do YouTube Espiritismo Simplificar para Crescer há diversas palestras de diversos conteúdos, inclusive essa palestra de hoje. Acesse e confira. E para falar sobre o tema Levantai os Olhos, é com muita alegria que convidamos agora o companheiro Cláudio Bernardes, que é palestrante espírita e também um grande amigo e colaborador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, Cláudio. Boa noite. Boa noite a todos. A alegria, a honra são minhas, uma vez que é uma experiência aqui na casa, no nosso lar, que eu divido com vocês pela primeira vez. E confesso da imensa responsabilidade, mas ao mesmo tempo essa responsabilidade ela vem também com uma alegria enorme, como eu já disse, e lembrando que nós estamos falando do nosso lar. Aqui é uma casa física, né, cujo
cujo espírito, vamos dizer assim, da casa, deve remeter também ao nosso lar, a casa espiritual. Bom, o texto Levantai os Olhos traz uma série de reflexões, principalmente voltadas para o dualismo entre essa imagem dupla de corpo e alma. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Bom, primeiramente eu gostaria de contar uns 2 pequenos casos que dizem respeito a uma questão que eu vou abordar na sequência. O primeiro deles é sobre uma situação que nós vivenciamos lá em casa por causa de algumas questões relacionadas ao lote de um vizinho que teve alguns bichos, em resumo, alguns roedores e alguns bichos peçonhentos chegaram a ir para a nossa casa. E eu comentei uma vez, eu fui lendo uma vez e descobri que o gambá, ele come milhões de carrapatos e é um bicho que faz uma espécie de faxina na natureza. E eu fiquei com isso na cabeça. Encontrei com um amigo meu uma vez que falou que apareceram gambás na casa dele. Aí eu brinquei com ele, falei assim, você podia me arrumar pelo menos um casal de gambás. E um dia estávamos lá em casa, chovendo bastante, aí a Mariana olha para a calha, assim, não é que desce ela falou assim, olha, esse rato é diferente, desse aqui eu não tinha visto ainda não. Só que ela percebeu que tinha um rabo enorme, assim, e desceu e falou assim, olha, aí eu falei, isso é um gambá, né? E aí eu falei com ela, nós temos que prestar atenção naquilo que a gente pede para o universo, naquilo que a gente pede para a divindade. E transformou-se num amigo da casa e tudo bem. Depois ele foi embora e não voltou mais. Uma outra coisa sobre pedido, a Mariana, minha esposa também, ela pediu uma vez, falou, brincando, uma coisa relacionada a iate. Eu queria um iate na minha vida. E na sequência ela é contratada para trabalhar no Iate Clube de Itaúna. E mais uma vez relacionada àquilo que a gente pede para o universo. Bom, brincadeiras à parte, mesmo porque ela foi extremamente feliz no Iate Clube, nós temos um rol de pedidos a fazer. Né? Se eu for fazer uma pergunta aqui para cada um de vocês hoje, vocês irão, todos nós temos vários pedidos para fazer. E geralmente a gente tem uma dificuldade grande no rol de agradecimentos, no rol de gratidão. Então, geralmente, a gente fala, olha, estou precisando, eu quero saúde, preciso de saúde física, saúde moral, saúde espiritual. Bom, eu pretendo resolver a minha vida financeira, a minha vida carnal, a minha vida aqui, E, geralmente, quando a gente vai agradecer, a gente tem, claro que, não estou falando assim, em regra geral, mas eu, por exemplo, agradeço todos os dias por várias coisas, mas em regra a gente tem mais a pedir do que a agradecer. A gente esquece muitas vezes de agradecer. Então, geralmente a gente faz nas nossas preces, a gente fala assim, olha, gratidão por tudo. Mas por tudo o quê? Pelo ar que eu respiro, pelo pão de cada dia, pela casa que eu tenho, pelos filhos, pela família, pela essa família carnal, essa família consanguínea, mas a família espiritual também. Ou seja, o rol de gratidão também ele deve ser grande. E nós estamos, mais uma vez, falando aqui de carne e espírito. A oração do Pai Nosso, que é a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, ela traz 2 perspectivas que eu julgo muito importantes. Ela começa com Pai Nosso, e depois, no meio da oração, para o final, ela fala o pão nosso
de cada dia. Então, a oração Pai Nosso, ela é um compromisso com o Espírito, com o Pai Nosso, que é espiritual, com Deus, com o nosso Criador. E aqui nós estamos falando do Espírito, que vem primeiro. Então, o que vem primeiro na oração do Pai Nosso? O Espírito. Porque o Espírito vem primeiro. O Espírito é imortal. E depois vem o pão nosso, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ambos são importantes? São importantes. Sim, claro que sim. Mas nós estamos aqui num plano ainda carnal, no plano físico. Então nós precisamos do pão nosso, sim. Para este plano, sim. Mas nós precisamos do Pai também. Nós precisamos do Espírito também. E o texto de Emmanuel, ele traz justamente essa perspectiva entre o Espírito, o Pai Nosso, e as coisas que são necessárias para o nosso corpo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E eu confesso que eu fui criado na Igreja Católica e minha mãe era ministra da Eucaristia. Quando eu entrei, quando eu me interessei pelo Espiritismo, a gente entra geralmente por amor ou pela dor, né? No meu caso foi primeiramente por um convite do Silvio, meu irmão, da minha cunhada Márcia, e a gente ficou ainda namorando a doutrina, as coisas do Espiritismo, até que nós tivemos o desencarne do nosso filho, o Francisco, que viveu 16 horas, e a partir dali a dor. Então, a partir dali você se entrega. A partir dali é o Consolador mesmo. Aí você procura o Consolador, porque a dor é muito grande. E então, nesse segundo momento, primeiro foi a gente tentando, ainda namorando, aí depois foi por necessidade. Aí já foi uma necessidade moral, uma necessidade espiritual mesmo. Mas eu confesso que eu sempre tive, dentro dos meus estudos, eu sempre pensei assim, meus estudos lá com a Nancy, lá do Jefa, teve um dia que teve uma pergunta que eu falei assim, agora eu quero ver o que os Espíritos vão responder no livro dos Espíritos. Porque eu sempre pensei assim, mas o que eles vão responder? Porque dependendo da resposta, você fica com o pé atrás, você fica pensando assim, será que a gente tem uma resposta mais ou menos pronta na nossa cabeça? E a pergunta que se fez, que tem a ver com o tema também, é a seguinte: a alimentação animal, a questão 723 do Livro dos Espíritos. A alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? Quando eu vi essa pergunta, eu falei assim, agora responde aí. Por quê? Porque eu pensei assim, se ele falar que nós temos que nos alimentar mesmo de carne, como que fica essa questão dos animais que morrem e tudo mais, né? E principalmente os veganos, os vegetarianos, eles têm até uma dimensão maior do que a minha, porque eu sou carnívoro, mas eu não tive ainda esse crescimento, esse desenvolvimento todo nesse plano ainda não. Mas, se ele falar que não, mas como que fica? Aí vem a resposta dos Espíritos, que eu achei precisa. Sinceramente, uma das questões mais interessantes que eu já vi no Livro dos Espíritos, porque ela diz respeito à nossa necessidade de alimentação, e ela diz respeito a uma questão muito cara para nós no dia a dia. E vem a resposta. Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve, como um dever, que mantenha suas forças e sua saúde, para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme reclame a sua organização. Aí depois ele fala até da abstenção de carne. Será na questão seguinte, será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de qualquer outra, ou de outra qualquer, por expiação? Aí eles respondem, sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. É aquela mãe que deixa de comer o pão para que o filho possa comer. Isso é privação, isso é nobre.
Aos olhos de Deus, porém, só há mortificação, havendo privação séria e útil. Por isso é que qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. Olha que resposta brilhante, ela vai lá no ponto. Ela fala mais ou menos o seguinte, depois fala mais para frente. Nós temos uma constituição que nos torna dependentes da carne. Mas, neste plano aqui, nós ainda somos imperfeitos. Mas haverá um dia que nós, na busca pela perfeição, que nós não vamos depender mais de carne, que nós vamos depender do Espírito. E aqui nós temos então uma nova dimensão, quer dizer o seguinte: para essa situação de provas e expiações, tudo bem, mas para você se alimentar do Espírito, há que se pensar muito mais do que isso. Ou seja, há que se pensar no Pai Nosso que está no céu. E agora sim a gente pode falar do texto do Emmanuel, trazendo essa concepção do Livro dos Espíritos, de Kardec, quando ele fala, nesse trecho: eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa, para a colheita. Jesus ditando para João, capítulo 4, versículo 35. E o contexto do Evangelho também é importante, para que nós possamos ter aqui uma dimensão maior do texto que nos fala o próprio Cristo. E o texto de João fala o seguinte: saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhes, porventura, alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, realizar a sua obra. Não dizeis vós ainda que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa, para a colheita. Bom, e aqui é o trecho, a gente chega ao trecho. A partir de um contexto do texto de João, a gente já consegue visualizar por que o Cristo fala desse trecho. E Emmanuel nos diz bem no livro Vinha de Luz: o mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos. Entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão. Ou seja, nós estamos aqui falando das necessidades do corpo, das necessidades relacionadas ao sexo. Ele não fala em momento algum que elas são desimportantes, não. Ele não fala em momento algum que nós temos que nos abster da carne, nos abster do sexo, nos abster das coisas da terra. São importantes, sim. Mas o que ele fala? Quando você está cheio de trabalhos ligados ao estômago, ligados ao corpo, ou seja, quando se pensa exageradamente nas coisas materiais, nas coisas da terra, é aí que a gente sucumbe. Por quê? Nós não temos condição desse corpo físico aqui de dar conta de tudo. Nós temos um limite para comer. Nós temos um limite para viver as coisas da terra. Nosso corpo é falho. Nós temos aqui algumas, por mais condição financeira que eu tenho, eu sempre vou conseguir comer aquilo que o corpo consegue comer. Ou seja, não adianta eu tentar forçar a barra, porque eu vou ter problema com excesso. Então, o que é o pecado, vamos dizer assim? O excesso. O excesso que é a grande danação, vamos dizer assim, da humanidade. Há que levantar os olhos e devassar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos,
atendendo ao nosso próprio celeiro. Não resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam-no a esferas superiores. Ou seja, não resume a sua vida a algo de comer, algo de beber. A pirâmide de Maslow, quando se fala das necessidades primitivas, é um estudo que fala que os homens, eles estão, aqueles homens que simplesmente pensam nas necessidades mais básicas, primitivas, eles vão passar a vida deles, as suas vidas todas, inteiras, baseadas simplesmente na necessidade carnal. Então, nessa base da pirâmide estão aqueles que pensam nas questões primitivas, das questões relacionadas ao corpo. E acima da pirâmide, nós temos aqueles que já pensam, que já têm um controle maior das questões do corpo e que já conseguem chegar um pouco mais da questão espiritual. Aqueles que conseguem, de alguma forma, alcançar esferas superiores. As pessoas do Oriente, principalmente quando a gente consegue ler um pouco mais, porque muito do conhecimento oriental nos é negado, a gente só conhece, basicamente nós conhecemos as coisas do Ocidente, as coisas do lado de cá, que a Europa importa para nós, sempre importou para nós, mas quando a gente tem um pouquinho de olhar para alguns seres iluminados do Oriente Médio, da Índia, e eu estou falando aqui de Sai Baba, que o Divaldo sempre fala, do contato que ele teve com Sai Baba, nós estamos falando de seres altamente espiritualizados, seres que já superaram em muito essa necessidade aqui do corpo. O Sai Baba é considerado um avatar. Perguntaram para ele uma vez sobre a grandeza dele. Aí ele falou que ele tinha hora para nascer, lugar para nascer, família, como tudo já estava escrito. Nasceu naquela família, naquela hora, naquele lugar. E aí eles perguntaram para ele: você é um grande avatar, qual que seria, vamos dizer assim, o seu posicionamento? Nós com as nossas preocupações fenomenológicas, Aí ele falou: bom, eu sou um avatar, mas o maior avatar de todos é Jesus Cristo. Então, há seres extremamente espiritualizados, mas o maior de todos é o Cristo. E todos eles tiveram contato com o corpo. E qual que é a dimensão que veio o Cristo? Cristo chegou numa carruagem de fogo, uma carruagem esplendorosa, ditando regras. Não! O Cristo chegou numa manjedoura. O Cristo chegou perseguido. O Cristo chegou de paz, uma nobreza absurda, José e Maria, nobreza moral e espiritual, sim, mas pobres. Chegou numa pobreza enorme, sem lugar para ficar. Não tinha lugar para ficar. Então ele ficou no estábulo, dada a festa, e as condições da época. Então, a entrada triunfal do Cristo em Jerusalém se dá no burrico, o domingo de Ramos, em que ele chega. De que forma? Num burrico. Ou seja, um ser altamente espiritual que se ocupou das coisas do espírito, mas que resolveu estar entre nós, encarnar como homem e ter a experiência da carne, sim, mas nos mostrar o seguinte, que nós todos somos deuses, que nós somos também
potencialidades divinas, que nós temos a centelha divina em nós. Ou seja, nós somos carne, mas nós também somos espírito. Aliás, nós somos espíritos antes de sermos carne. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Irmão muito amado, a gente se sente íntimo do Emmanuel, né? Que te conserva sobre a divina árvore da vida. Aqui ele dá um conselho: não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida, que deixastes apodrecer ao abandono. Não te encarceres no campo inferior a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Aqui eu vou voltar um pouquinho para que nós possamos pensar um pouco mais nisso daqui. É importante a experiência do corpo, sim, mas é imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Irmão muito amado, que te conserva sobre a divina árvore da vida, não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida que deixaste para trás. Aqui, quando a gente olha para as coisas que nós deixamos de fazer, quando a gente olha para as coisas que a gente ainda vai fazer, e quando a gente sofre por causa disso, quando a gente pensa nas coisas materiais, nas coisas que eu fiz mal feito, deixei de fazer, nas coisas que eu ainda vou fazer, e a gente sofre com um mal extremamente moderno, que é a ansiedade. Muitas vezes a gente sofre por antecedência, a coisa nem aconteceu ainda, e nós já estamos descabelando, já estamos aumentando os cabelos brancos, né? E estamos sofrendo com isso, né? Uma coisa básica, que, na verdade, obviamente que eu não estou acima dessas questões, porque eu estou aqui também dividindo essa existência com todos vocês. Mas muitas vezes a gente acaba, aqui na frente, a gente acaba falando para nós mesmos, né? Aqui é uma forma de falar e o eco vem. Você fala: Cláudio, presta atenção no que você está fazendo. Presta atenção, isso que você está falando aplica na sua vida, sob pena de você falir, né? E eu não quero mais falir. Tem uma música, né? Muito bonita, inclusive, que fala sobre isso. Renova-me, Senhor. Né? E aí que tem a ver com o tema de hoje também, né? Muda a minha essência toda. Renova-me, Senhor. Eu tenho que cantar, porque senão eu não lembro da letra. Já não quero mais falir. Vocês conhecem essa música? É um hino da renovação. Porque tudo que há dentro do meu coração é preciso ser mudado. Ou seja, por mais que eu tente, eu tenho que pensar o seguinte, que aqui nós estamos num plano de provas e expiações, né? E é mais ou menos como a gente imagina na escola mesmo. Quando você faz as provas, né, você sua, você sofre no dia a dia, aquilo ali é um teste para você. Aí você fala assim: nossa, isso foi uma prova. Aquela pessoa que me fechou no trânsito, que eu já preparei um palavrão, isso é uma prova. E nós vamos errando, e as provas vêm, e os sinais vêm o tempo todo. O tempo todo nós temos prova de que nós não estamos sozinhos. Os sinais vêm o tempo todo. E a expiação nada mais
do que de fato uma condição de avaliação de como você foi na prova mesmo. Você foi bem, Você foi bem, então aqui você vai ter um resultado melhor. E a expiação seria uma forma de, olha, você foi muito bem nas provas todas, mas aqui é para que você possa se santificar, vamos dizer assim, que o seu castigo, a sua pena vai ser moderada. Mas sim, essa questão da expiação é uma forma não de punir, porque Deus não pune, mas é uma forma de haver uma compensação, é uma forma de haver aquilo que seja para a sua necessidade, vamos dizer assim, um remédio. Vai ser um remédio para que você possa passar dessa necessidade carnal para uma outra dimensão espiritual. E muitas vezes, e nós estamos aqui que somos prova disso, muitas vezes nós falhamos. Aí nós vamos tomar bomba. Nós temos que voltar dentro da misericórdia divina e mais ou menos assim, vá e não peques mais. E a gente peca de novo. E a gente vai pecando, a gente vai errando. Mas a gente vai errando, as coisas ruins vão acontecendo, mas elas são necessárias para nós também. Elas constituem um aprendizado. Muitas vezes, como eu já disse, aí eu volto àquilo que eu falei no início, nós não sabemos pedir, nós somos imaturos, nós somos juvenis ainda, nós não temos maturidade nem para pedir. Então, muitas vezes a gente pede uma coisa, aí vem a graça, a misericórdia de Deus e nos dá outra coisa. E não é que aquilo que nos foi dado é melhor para nós? Então, tudo aqui é aprendizado. As alegrias, as tristezas, as dores, as emoções, tudo aqui deve ser usado para que nós possamos evoluir moral e espiritualmente. E sobre esse ponto de vista, e falando um pouco mais sobre as coisas terrenas e as coisas do céu, vocês também devem se recordar que foi um episódio muito marcante no Brasil, aquele acidente com o avião da Chapecoense, do time. Ali foi um desencarne coletivo. Então, eu ouvi de muita gente assim, algumas pessoas salvaram, se não me engano, acho que 2 jogadores, acho que foram 2 pessoas só que conseguiram sobreviver, e conseguiram sobreviver ainda no acidente de avião. Aí eu ouvi algumas pessoas falando, essas 2 pessoas que sobreviveram tiveram um livramento. Essas 2 pessoas foram abençoadas por Deus e tiveram uma segunda chance. Aí eu pergunto aí teve inclusive um caso de uma pessoa que nem foi para o avião, que deveria ter ido e não foi, ficou e se salvou também. Se salvou de desencarnar. Mas e os que desencarnaram? E o desencarne coletivo? E a necessidade deles? Ou seja, quem se salvou na verdade? Então, nós temos muitas vezes pensamentos equivocados do que deve ser ligado à terra, das coisas da terra e das coisas do céu e das coisas do espírito. Então aqui nós estamos falando, nesse caso, nós estamos falando de pessoas que tiveram uma segunda oportunidade. É mais ou menos assim: olha, está cedo ainda para você ir para o plano espiritual, fica um pouco mais. É necessário que você faça mais provas, que você tenha mais, que a expiação lhe seja leve, ou seja, fica um pouco mais, talvez até num planejamento, num plano do Espírito. Talvez até o Espírito pediu uma oportunidade. Deixa eu ficar um pouco mais aqui, porque eu tenho muita coisa para resolver. E os que desencarnaram também, cada um tem um propósito. Cada um ali tem uma história.
Todos nós temos a nossa história. E a nossa história ela se divide, sim, entre as coisas da terra, mas, e mais importante, as coisas do Espírito. Ou seja, antes de sermos carne, nós somos Espírito. E nessa dimensão, vamos ver um pouco mais do que diz o Emmanuel. Não te encarceres no campo inferior, a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto. Repare as frondes imortais, balouçando ou balançando ao sopro da providência divina. Dá-te aos labores da ceifa, da colheita, e observa que, se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos viridentes, os ramos verdinhos, verdes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito na direção dos céus. Nós tivemos uma bênção enorme de ter o Chico Xavier, uma figura magnífica para nós, um grande irmão que nos deu a oportunidade de termos acesso aos textos do Emmanuel, aos textos do André Luiz e a outros textos mais, né? E é interessante aqui, e aqui eu vou lá na Bíblia também, quando Cristo fala para os apóstolos, temerosos, com medo, falando assim, eu serei, né, Pedro é uma figura fantástica. Eu nasci no dia de São Pedro, nasci no dia de Pedro, 29 de junho. E de Paulo também, né? São duas figuras muito importantes, Pedro e Paulo. E eu não sou nem um décimo da importância deles. Mas nós temos aqui Pedro falando, olha Cristo, eu vou ser sempre fiel, eu vou acompanhar o meu mestre para sempre. Aí o Cristo mais ou menos fala assim, fica na sua, que você vai me trair 3 vezes, né? Não é bem assim não, mas o Cristo é misericordioso, e depois ao final ele tem a oportunidade, e eu arrepio sempre quando eu lembro dessa passagem, quando ele fala, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E o Pedro chora e naquele momento ele cauteriza a ferida aberta por Pedro. Ou seja, Pedro fraquejou, mas ao mesmo tempo Cristo é também, né, ele é mais amor do que perdão. Então ele cauteriza a ferida aberta por Pedro e traz Pedro para junto de si. Um outro episódio sobre carne e espírito, que eu também acho das mais belas passagens, não da Bíblia, mas das informações dos espíritos, que é quando Cristo, né, no desencarne dele, quando Cristo sai da cruz, o corpo, o último suspiro, é tirado da cruz. Naquele momento, o Cristo, na sua grandiosidade, pede aos anjos para procurarem por Judas, porque ele sabia que Judas havia se suicidado. E ele fala, né, amorosamente para os anjos cuidarem de Judas. Por quê? Porque Judas se traiu, e traiu com o quê? Pelo quê? Pela carne. Judas se traiu pelas coisas da terra, por 30 moedas. Né? E aqui eu sempre falo, agora no programa da rádio, acho que foi domingo passado também, eu comentei sobre isso, acho que foi no GEB, acho que foi em outras circunstâncias, que nós, até hoje, tem-se o hábito de botar fogo no Judas, né? Depois da Semana Santa, tem aquele hábito de
de botar fogo numa figura, numa imagem que se fala, aquele é o Judas, vamos botar fogo, aí tem fogo, eles colocam foguete. Eu me lembro de quando eu era criança, eu me lembro dessa prática, e eu ficava pensando, quem foi Judas para merecer isso tudo, né? E é interessante que até hoje, ainda algumas pessoas têm esse hábito de tentar de alguma forma punir Judas, o espírito de Judas, né? Aí vem o Cristo, logo depois que ele desencarna, e vem pedir para procurar, os anjos procurarem Judas, para cuidarem dele, e vem o Cristo e abraça Judas, né? Então, assim, é de se emocionar, porque nós estamos diante de coisas da terra, de coisas do céu, e dessa santidade toda que foi o nosso Mestre Jesus. Então, isso serve para nós pensarmos o seguinte, que todos nós vamos continuar vivendo as coisas da carne, sim, mas nós temos, primeiro, pensar o seguinte, nós não somos só carne, e o nosso corpo tem limite, e nós devemos também respeitar os nossos limites, devemos sim imaginar que o corpo é uma morada divina, sim, é a morada do Espírito, vamos dizer isso, assim, dessa forma. Então, devemos cuidar do corpo, sim, porque senão seria uma forma de nos entregarmos, e nós não estamos aqui para sucumbirmos. E cabe também pensar que o corpo, ele é morada do divino, porque Deus está dentro de nós. Quem falou isso? O Cristo. Nós temos a centelha divina, nós somos deuses, nós somos partes de um plano divino. Então, tudo isso aqui é obra de Deus, e nós também fazemos parte dessa obra. E Deus nos chamou para fez esse convite, né? E principalmente para que nós não ficássemos presos ao corpo, para que nós não nos encarceremos no campo inferior, a contemplar tristezas, fracassos e desenganos. São necessários? São. Mas nós não temos que ficar reverberando isso, ficar sofrendo com isso. Parece que tem gente que gosta de julgar luz nas tristezas, nos fracassos, nos desenganos. Olha como eu sofro, ó céus, ó vida, ó dia, ó azar. Isso não resolve nada. Esse é um personagem lá de um desenho animado. E esse personagem do desenho, ele sofre demais, mas não nos é dado sofrer. Nós vamos ser felizes? Sim. Vamos ter a felicidade plena? Aqui não. Tá? Então nós vamos ser felizes sim, porque nós temos o direito de sermos felizes sim. Mas, e agora, falando um pouco mais do Cristo, né? Então o tempo também já... Falando um pouco mais do Cristo, não, de Maria de Nazaré. Naquele episódio que Chico Xavier, que ele, triste, se sentindo fracassado, desenganado, ou seja, bem para baixo, que ele fala para Emmanuel, olha Emmanuel, eu preciso de uma mensagem de Maria de Nazaré, porque afinal de contas eu estou angustiado, deprimido, depressivo, com tristeza, estava bem para baixo, ou seja, ele é humano, ele sangrava literalmente pelos olhos, como a gente sabe que ficava uma madrugada inteira fazendo os seus livros, a ponto de ter lágrimas de sangue, literalmente.
Passados uns dias, e que Emmanuel demorou um tempo, porque afinal de contas não deve ser fácil acessar essa esfera superior, onde está Maria, né? Embora ela esteja entre nós, né, que ela é uma mãe muito, muito carinhosa. E aí chega a mensagem para o Chico Xavier. Então ele vai ansioso. Qual mensagem? É a mensagem da vida dele. Então é uma mensagem extremamente importante. Aí ele pergunta, ansioso, e Emmanuel fala: olha, Maria de Nazaré tem um recado para você. Isso também passa. Aí ele: sim, e o que mais? Não é só isso. Isso também passa. E essa mensagem, ela vale para todos nós. É claro que ele ficou frustrado, mas depois ele foi entender a dimensão disso tudo. Esses momentos, tristeza, fracasso, desengano, depressão, todo tipo de coisa ruim, vai passar sim, vai passar. Como vão passar as alegrias, como vão passar os bons momentos. E o que você tem que pensar? Mas vão passar também? Sim, porque nós não temos só bons momentos o tempo todo. Nós não temos só péssimos momentos o tempo todo. E se a tristeza vai passar, então segura um pouquinho a onda, né? Porque essa tempestade vai passar. Essa chuvarada toda que nós estamos passando aqui no início de 2022, isso vai passar. Uma dor enorme. Nós estamos presenciando vários irmãos que desencarnaram em Teresópolis, Rio de Janeiro, e mais um desencarne coletivo, e a dor das famílias que ficaram, e o luto é natural, ele tem que existir sim. Mas isso vai passar. Como vale também para a alegria. Ou seja, todos os momentos são de aprendizado, a dor e o amor. Então, resta saber o que nós vamos fazer com esses sentimentos. Como vamos lidar com eles? Eles vão passar? Então, deixa eu aproveitar bem esse momento aqui. Deixa eu curtir meu filho, curtir minha família, porque isso aqui vai passar também. A vida aqui é breve. Como vão passar também os momentos de dor. Repare, mas olha para o alto. Nós nunca estaremos sozinhos. Quem disse isso? O Cristo, na despedida dos seus muito amados discípulos. Ele fala: o Consolador prometido estará entre vós. Muita gente fala, né? Estamos esperando o Cristo chegar. Quando é que o Cristo... Ele já está entre nós. A partir dos Espíritos Consoladores, a partir dos Espíritos Santos. Ele já está entre nós. Ele nunca nos deixou sós. Repare as frontes imortais balançando ao sopro da providência divina. Dá-te aos labores da ceifa e observa aqui. Se as raízes ainda se demoram presas ao solo, se nós estamos presos ao chão, os ramos verdes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito na direção dos céus. Para terminar, eu volto ao texto de João. É isso que eu vos digo: levantai os olhos, saia da terra, tire os pés do chão, né? Levantai os olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. A raiz é importante? Sim. Mas é importante que se tenha dimensão daquela copa bonita, dessas flores brancas que estão no alto. É interessante a raiz? Repito, o alicerce é importante. E nós somos matéria, sim, mas é importante a copa das árvores, para você imaginar a grandiosidade delas, imaginar que você veio da terra, da raiz, mas você vai caminhando, né, como uma árvore, caminhando, e a copa se direcionando para o mais alto, se direcionando para Deus. Muito obrigado a todos. Cláudio, te agradecemos muito pelas belas palavras, que muito vai nos auxiliar na nossa reflexão.